Bom dia! Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. Oi, gente linda, bom dia. Bom dia de domingo, 17 de julho. Então, abri essa live aqui sem aviso e nem eu sabia também a hora que eu ia conseguir abrir, para a gente falar sobre a criança interna. Na live passada eu prometi que a gente ia falar sobre isso. Na verdade, eu queria falar sobre isso já na live Raio de Sol da semana, mas entrou um assunto que mexeu muito comigo e aí eu mudei a ordem das coisas, né? Porque eu também tenho me alinhado cada vez mais com esse fluxo dos meus sentimentos, dos acontecimentos, o fluxo da vida, do mundo, e eu sinto que essa é a maneira mais inteligente de viver. Porque a gente para de brigar com a vida, né? E de querer torcer as coisas para fazer do jeito que a gente acha melhor. Porque vocês hão de convir que brigar com a vida, querer manipular a vida é uma tarefa fadada ao fracasso, né? A vida está viva e nos mostra o tempo todo que é preciso confiar, né? Mesmo quando a gente acha que alguma coisa está errada, não saiu do jeito que devia ter saído, a vida lá na frente dá aquela volta assim, faz a gente olhar para um quadro maior e perceber que de fato o que aconteceu só contribuiu para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para a abertura de novos caminhos que a gente nem imaginava, né? Caminhos muito surpreendentes. Então, meu Deus, gente, a minha confiança na vida, assim, é algo cada vez maior, mais presente, né? E é interessante essa palavra confiar. Confiar é fiar com. Então, a confiança na vida, né? A gente fiar com a vida, tecer com a vida, cocriar, né? Essa dança que a gente pode desenvolver com a vida, que é a própria criação, né? Tem o símbolo de Shiva, que é o dançarino, que ao dançar materializa, né? Ao dançar realiza. Então, muito lindas essas imagens que vieram agora para mim. E eu comecei essa live cantando Ciranda, Cirandinha, porque eu quero falar, né, da criança interna. Acho que esse assunto a gente pode começar hoje, mas ele é um assunto infindável. E eu sinto que quando a gente se encontra aqui, a gente forma essa roda, né? Esse círculo xamânico que tem um aspecto de corrente, de alinhamento dos nossos pensamentos e nossos corações. Então, eu intenciono mesmo que a gente esteja alinhado, alinhada agora nesse encontro, né? Que não aconteceu por acaso, está acontecendo na hora certa, com as pessoas certas
E quem sentiu o chamado para assistir essa live depois também vai estar atendendo um chamado profundo do coração, da alma. Então, cada vez mais eu sinto que essa escuta com o nosso mundo interno é o fundamento da gente poder estar num caminho real, verdadeiro, pessoal, né? Quando a gente está caminhando atraídos por um chamado lá do mundo lá fora, né? Por um chamado de outras pessoas, né? Do que acham que a gente tem que ser, tem que fazer, tem que aparentar. Isso não dá certo, né? O que acontece é um imenso vazio, mas quando a gente começa a escutar essa vozinha, esse sussurro do coração, da alma, gente, a vida muda assim de um jeito tão mágico, tão milagroso, porque tem a ver com a escuta dessa nossa criança interna, que é a guardiã da verdade. Então acho que a gente pode começar por aí. Bom dia, viu, gente? Tá todo mundo entrando dizendo bom dia, mas vocês sabem que quando eu me conecto assim com o assunto, eu não paro para ler. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou pedir para vocês colocarem ali na caixinha, tá? Que eu vou abrir, em algum momento eu vou abrir essa caixinha para a gente conversar. Então, essa criança interna é um aspecto do nosso ser, da nossa personalidade. E eu vou dizer para vocês que eu soube dessa existência, né, de uma criança interna há poucos anos. Mas como tudo que tem acontecido na minha vida nos últimos 10 anos, eu tenho mergulhado muito fundo nesse encontro com a minha criança interna. E por que ela é a guardiã da verdade? Porque na primeira infância é formada muito do nosso sistema de crenças, né? São formados nossos conceitos, os nossos paradigmas. Muito do que a gente acredita também é herdado, né? Através do campo mórfico, através da nossa memória celular, DNA. Nós somos multidimensionais, né? E são muitos aspectos, muitas camadas que nos compõem. Todas elas trazem notícias da nossa ancestralidade. Por isso, a visão sistêmica é tão poderosa na transformação mesmo das pessoas, porque traz essa ideia muito verdadeira de que nós não estamos separados e separadas da nossa ancestralidade. Nós somos uma continuação da nossa linhagem. Olha que lindo! Tem a ver com aquela ideia que eu trouxe, né, de fiar com, de tecer com, que é esse fio da vida, esse rio da vida que vem lá dos nossos antepassados e vai atravessando os tempos e chega até mim através do meu pai e da minha mãe. Por isso essa reverência e essa ação de gratidão com o pai e com a mãe é tão vital, é tão importante, porque de fato eles foram ponte para esse bem maior, que é a vida, que é a possibilidade de estar aqui vivos, né, nesse plano. Então a criança interna, ela corresponde ao aspecto da nossa vida na primeira infância. Ou seja, tudo que a gente viveu na primeira infância, isso comporta mais ou menos os 7 primeiros anos de vida. Eu não gosto de engessar conceitos, né? Enfim, depende, né, de cada história e de cada universo interno. Mas esses 7 primeiros anos, mais ou menos, né? Tudo que aconteceu ali chegou pra gente e entrou na gente por um canal muito puro e muito profundo, que é o coração e a alma, né? A gente ainda não tá com uma racionalidade formada. A gente tá completamente abertos para o que a vida está nos trazendo, né? Já começa na barriga da nossa mãe. A gente é nutrido e nutrida pelas emoções da nossa mãe, pelas dores, pelas alegrias da nossa mãe.
Então, até os pensamentos que a nossa mãe tem durante a gravidez e até no início da concepção são marcantes para a composição do nosso ser. É comum a gente ver em constelação, por exemplo, a revelação de que a mãe, né, a representante revela que teve um sentimento, muitas vezes de aborto, né, daquela gravidez. E isso sempre chega num lugar muito amoroso de não julgamento, né? Porque naquele momento é claro que essa mãe estava buscando fazer o seu melhor, né? Teve esse pensamento, sem dúvida, no sentido de proteção desse filho, né? De querer o melhor para esse filho, mesmo que esse caminho seja um caminho meio distorcido, mas sempre é a manifestação do amor, né? O amor de mãe é um amor infinito. E então aparece que essa mãe teve esse pensamento. Geralmente essa pessoa pergunta para a mãe se isso aconteceu e geralmente isso é confirmado, né? Houve esse pensamento. Então, tudo que acontece durante a gravidez, né, tudo que o mundo traz de invasão, né, contra a nossa mãe, a gente recebe também quando a gente está na barriga. E nesse sentido eu tenho uma gratidão muito grande à vida, ao meu destino, não sei muito como chamar, porque os meus pais se conheceram e se casaram e passaram a lua de mel no Rio de Janeiro, apesar de serem os dois baianos, né? E eu fui feita na lua de mel deles. Então, assim, eu fui feita no auge desse amor, sabe? Quando eu me dei conta disso, assim, eu falei, meu Deus, é muito especial ter nascido, ter sido feita, né, assim, no florescimento do amor entre duas pessoas, né? Nossa, eu dou muito valor para isso hoje, sabe? É muito lindo, né? Mas isso não me protegeu de ter passado por algumas experiências bem desafiadoras na minha primeira infância. Inclusive, eu comecei há 2 dias a engatar no meu 3º livro, estou muito feliz com isso. Eu acho que tem a ver também com esse final de semana potente, no nível mais profundo, espiritual, emocional, né? Astrologicamente, a gente está com as energias muito propícias para o início de ciclos que podem ser duradouros e profundos e transformadores. Então, fiquem atentos e atentas aí com as relações, os contatos, os pensamentos, tudo que está chegando para vocês nesses dias, porque é o início de um ciclo muito rico, né? Que a gente está sujeito a viver se a gente estiver consciente, né? Desse mundo interno e dessas conexões. Então, essa criança, ela passa por situações que vão sedimentando todas as suas crenças, os seus medos e os seus desejos, né? É na primeira infância, por exemplo, que esses impactos de dor vão criando essa couraça, né? Medos, sombras, crenças limitantes, é tudo na primeira infância. E é bem comum que os impactos de dor mais intensa, né? As experiências de humilhação, de rejeição, que às vezes não tem a ver com a realidade, vale dizer, né? É uma percepção da criança, tem a ver com o tema que ela veio trabalhar aqui na sua existência. Então, muitas vezes, esses impactos de dor mais profundo, mais intenso, ficam na inconsciência. Eles são desativados da nossa memória para nos proteger. Olha que interessante, né? Porque é uma dor muito grande, então a criança não dá conta de lidar com aquilo. Ela coloca ali numa gavetinha e se esse desenvolvimento, se a fase adulta chegar de uma maneira natural e ampla, né? Se a pessoa de fato amadurecer na vida, vai chegar o momento que essa pessoa vai poder abrir essa caixinha daquela dor, daquele impacto, né, que aconteceu na primeira infância e trabalhar isso, e olhar para esse medo, olhar para esse acontecimento e de alguma maneira ressignificar, transformar aquela dor em força,
né? Tirar um aprendizado daquilo que aconteceu, até poder ajudar outras pessoas com aquilo que aconteceu, trazendo, né, a sua superação. Eu já tenho falado aqui em algumas lives, né, sobre caso de pessoas que foram abusadas de uma maneira muito violenta e cruel na primeira infância, ou até mais tarde, e que conseguiram transformar isso, né? A gente vê. E quando a gente percebe que existem exemplos de superação e de não superação, isso nos prova que existe escolha. A gente pode escolher, né? Entre superar e não superar. Muitas vezes a gente vai precisar de ajuda, com certeza, vamos precisar de ajuda. Às vezes a gente não vai conseguir superar aquele fato, também é cabível, é possível. A pessoa pode não conseguir e passar uma vida sem conseguir, né? É o que a pessoa pode dar conta naquele momento. Então, hoje em dia eu olho para essas possibilidades, né, de superação com muito mais aceitação do limite de cada um e aceitação do meu próprio limite, né? Mas o fato é que eu trabalho muito internamente para que eu possa avançar nesse sentido e realmente superar as minhas dores e parar de culpar fulano, beltrano, porque eu sei que enquanto o poder da transformação estiver na mão de outra pessoa, enquanto eu carregar algum tipo de vingança ou de mágoa, eu não saio do lugar. Então, assim, abrir mão da vingança tem a ver com você aceitar a sua liberdade de fazer uma nova escolha. Isso é bem importante. Então, amores, essa primeira infância, né, então passa por aspectos, né, por experiências que podem ser muito doídas e a gente apaga isso da memória. E para onde vai toda essa experiência de dor, de medo, de inadequação, de humilhação? Para onde vai tudo isso, né? A gente vai criando uma proteção, isso também é um mecanismo de proteção, não é algo ruim do ego, é para que a gente possa sobreviver a uma dor muito intensa. A gente vai criando proteção e a gente vai colocando o quê? Máscaras. Vamos criando as nossas máscaras. Olha que interessante. Se a gente passou por um episódio onde a gente achou que fomos rejeitados, né? Na percepção da criança ela se sentiu rejeitada, ela vai buscar com todo o seu ser, com toda a sua inteligência, com toda a sua sensibilidade, uma máscara que evite, que impeça ela de passar por tamanha dor de novo. Então, é muito legítimo esse sistema né, esse mecanismo de proteção. A criança é movida pela dor a vestir uma máscara, a construir uma máscara para não ser mais rejeitada, para não ser mais humilhada. Então, quando a gente vai entendendo esses mecanismos mentais e sabendo que hoje em dia vivemos numa grande inconsciência do nosso mundo interno, a gente começa a compreender melhor as pessoas que vivem dentro de uma armadura, as pessoas que são violentas, as pessoas que fazem coisas que a gente não entende. E essa compreensão não é para a gente sair achando que todo mundo é bonzinho no fundo. Todo mundo é bonzinho no fundo, mas essa percepção é para a gente poder agir de uma maneira mais assertiva quando a gente encontra pessoas assim, né? Violentas, agressivas, inconscientes, destrutivas. Como é que eu posso agir com essa pessoa, mesmo que eu não consiga despertar a consciência dela, porque a consciência só desperta na hora certa, né? A natureza não dá saltos e não sou eu que vou causar um despertar em outra pessoa, ela precisa estar madura para isso. Então, como eu vou lidar com essa pessoa para minimizar os danos desse encontro? Comigo ou com outras pessoas em volta. Então, essa é a reflexão de quem começa a entender a origem
das máscaras e da agressividade, né? A origem da violência. Tem inclusive uma frase que eu acredito muito, que é: todo ataque é um pedido de socorro. Todo ataque é um pedido de socorro. Então essa pessoa que está atacando, ela está tendo que lidar com uma dor muito profunda, né? Ou fugindo de uma dor muito profunda. Então todos esses conteúdos de dor, de sofrimento da primeira infância vão para o nosso inconsciente. Eles ficam esquecidos, ficam guardados numa gaveta, até que a gente possa dar conta de olhar para eles. Ou então eles ficam registrados no nosso corpo. Gente, o nosso corpo é um portal assim tão maravilhoso de memórias, de experiências, de conexão com os outros seres, de conexão com a nossa ancestralidade. O nosso corpo é o grande portal, né? De conexão com Deus, inclusive. O corpo guarda todas as memórias, né? Hoje em dia, inclusive, tem terapias que leem toda a nossa história de dores e alegrias através da formação do nosso corpo. Eu li um livro quando eu era adolescente ainda, chamado Corpo-Mente, de um alemão, Ken Ditchwold. Eu já falei desse livro aqui para vocês mais de uma vez, que justamente ensina como você, olhando a morfologia de uma pessoa, fazer a leitura dos traumas que ela teve na vida, né? De acordo com a composição física mesmo, porque as marcas das experiências vão sendo registradas pelo corpo, inclusive a nossa postura diante da vida, né? Se a gente tem um peito aberto para a vida, isso é só um exemplo, né? Um peito aberto para a vida, isso tem a ver com a nossa espiritualidade, com o nosso emocional. A gente vai para a vida de peito aberto. Se a gente é fechado, né? Se a gente tem um peito mais fechado, a gente também emocionalmente, espiritualmente, tem uma correspondência e não se abre para as pessoas. Então, é interessante porque a gente pode trabalhar o nosso corpo para aperfeiçoar, aprimorar aspectos do campo sutil, aspectos emocionais e espirituais. Então, a atividade física faz essa energia fluir no corpo e, consequentemente, muitas águas paradas, muitas mágoas, né, muitas raivas também vão sendo liberadas numa atividade física. Olha que legal! Porque esses corpos densos e sutis, corpos materiais e energéticos estão conectados, né? Então esse assunto do corpo tem tudo a ver com a criança ferida, com a criança interna, porque essas marcas de dor ficam registradas no nosso corpo. Portanto, o nosso corpo é o nosso inconsciente. Olha que legal. O nosso corpo é o nosso inconsciente. É por isso que muitas vezes numa sessão de massagem, né, a pessoa pode ser tocada num ponto que deflagra uma memória, né? Uma catarse de choro, uma lembrança vem à tona. Por isso que o corpo também é portal das informações da ancestralidade dentro de uma constelação familiar. Nosso corpo é como uma estação de rádio que recebe em frequência toda a informação da consciência unificada, seja da família humana, seja da nossa família, né, do nosso sistema. Então o corpo é esse grande receptor de pensamentos, de experiências, de conteúdos experienciais. E uma das antenas, né, de conexão dessa frequência, e é frequência mesmo, né? A gente vibra numa determinada frequência de acordo com a nossa história, nossas crenças, nossos conteúdos, nosso momento presente. Uma das antenas dessa conexão é a nossa glândula pineal, que é assim uma glândula que tem no meio da cabeça, em forma de pinha. Essa glândula contém cristais, né? Ela tem esse poder de conexão dos cristais, né? De antena mesmo. E, enfim, é um estudo que eu faço, que eu adoro, da glândula pineal. Os animais usam essa conexão pela pineal, assim, naturalmente, né? Os movimentos migratórios, tudo isso é feito através dessa conexão com essa antena
de frequência de comunicação, que é a glândula pineal. Então, isso é natural, isso está no nosso corpo. O nosso corpo é uma materialização espiritual, digamos assim. E quando eu falo espiritual, eu estou falando desse mundo invisível, o mundo das energias, o mundo sensível. Então, as coisas são camadas de uma mesma realidade. Não está separado, como a gente aprendeu. Então, vamos lá. Eu estou vendo que vocês estão... a Cris perguntou uma live só de pineal. Vamos fazer uma live só de pineal. Gente, vou voltar aqui um pouquinho. Total acordo com o que está falando. Lido muito com a energia dos cristais. A Rose fala, é incrível, né? Eu não trabalho ainda com cristais, mas isso vai chegar na minha vida em algum momento. A Rose fala, bom dia, acho que conheci uma irmã sua aqui em Salvador. Isso, é a Cândida, exatamente, minha segunda irmã. Isso aí, conheceu. Luciano, Ingra, bom dia. Entendo um pouco das suas palavras, mas infelizmente existem sim pessoas para mim consideradas sementes do mal. Essas sementes do mal tá em todos nós, né? Até tem uma fala aí que foi colocada ontem eu falando sobre isso. Eu tenho uma certa dificuldade, gente, de achar que alguém é o próprio mal, sabe? E eu posso estar errada com isso. Eu de vez em quando reflito sobre isso, porque nós somos canais de energias, né? Então, assim, ninguém é só mal ou só bom. Nós estamos o tempo todo canalizando frequências, energias, pensamentos, emoções. Então, assim, se hoje eu faço um trabalho realmente de dar passagem para uma lucidez, né? Lucidez como luz de consciência mesmo, primeiro porque eu quero validar minha existência e segundo porque, enfim, eu encontrei esse canal e eu faço de tudo para sustentar. Mas se hoje eu estou canalizando, buscando e trabalhando para canalizar a luz da consciência, no passado eu canalizei raiva, eu canalizei manipulação e no futuro eu também estou sujeita. Então, assim, é uma atenção constante, sabe? Orar e vigiar um despertar mesmo. Olha, presta atenção, porque essas sementes do mal, digamos assim, estão dentro de nós, né? E o que é o mal? Eu sinto que o mal são os aspectos destrutivos da vida, né? Tudo que não está a favor da vida está contra ela. Mas, ao mesmo tempo, aí uma reflexão um pouco mais profunda, o que dá sentido para o bem, né? o que fortalece a existência do bem, da luz, da consciência, é o mal. Então, tem aquele símbolo oriental, né? O Yin e o Yang, né? Que são... Esse símbolo aqui, inclusive, é do sincronário maia, né? Que são aspectos complementares, eles não são opostos. Só existe o bem, só existe a luz e a consciência com a existência do mal, da ignorância, das trevas. São aspectos complementares. A questão é, o que é que eu escolho canalizar na vida? Eu escolho canalizar a ignorância, né, a sombra, ou eu escolho canalizar a consciência e a luz? E eu sinto que essa dualidade está a serviço da nossa evolução. Porque se não tivesse a dualidade, eu não teria condição de fazer a escolha. E qual é o bem maior, né? Qual é o presente, o gift que a gente recebeu da criação, que nenhum outro ser vivo recebeu? É o livre-arbítrio, a possibilidade de escolha. Como é que eu ia escolher se não houvesse bem e mal? Isso não seria uma escolha. E esse bem e mal está atrelado à consciência humana. Os animais, as plantas, os minerais não percebem a existência do bem e do mal. Eles são guiados por uma força de vida maior, profunda. E eles não têm essa autoconsciência como nós temos. Então essa é uma percepção nossa de bem e de mal. E se eu percebo o bem e o mal lá fora,
É sinal de que eu tenho esse bem e esse mal dentro de mim, senão eu não poderia enxergar ele no mundo. O mundo é uma projeção dos nossos conteúdos. Cada pessoa percebe o mundo de acordo com a sua história, com as suas experiências, com seus desejos e medos. Então, ficou claro? Eu tenho uma certa dificuldade de achar que uma pessoa é só mal ou só bem. Mais uma vez, eu posso estar errada, mas eu sinto que nós somos canais de energias. Então, isso está em movimento, isso não é algo estagnado, né? E mesmo que uma pessoa passe uma vida inteira canalizando o mal e a destruição, em algum momento dessa vida, pode ser até no momento da passagem, da morte, essa pessoa pode ter um despertar incrível por causa de tanta destruição que ela viveu. Finalmente essa chave pode virar e ela perceber que todo o mal que ela causou ao mundo, causou a ela mesma, a ela própria. E isso valida toda uma existência. Assim, para a criação, o despertar de uma pessoa, vale ouro, gente. A melhor coisa que a gente pode fazer para as pessoas que a gente ama, para nós próprios, é despertar, é expandir a consciência, é ativar o nosso coração, porque a gente está aqui para isso. Não tem outro objetivo a vida. Ativar o coração, enxergar, estamos numa matrix, quem é o outro, quem sou eu. Muitas perguntas profundas, tá? Que estão entrando agora no livro. Estou muito feliz por isso. Ó, eu parei para ler um comentário e fiquei esse tempo todo respondendo. Vou voltar mais um pouquinho. Ó, quantas perguntas tem? 3 perguntas na caixinha de perguntas. Eu vou ler, tá, gente? Vamos em frente, porque eu quero fazer bastante lives essa semana, o máximo que eu conseguir. Eu vi que tinha uns comentários grandes aqui, ó. Deixa eu ver. Tem alguém dizendo aqui... Ai, gente, vocês são muito engraçados. Vou ler porque tá engraçado. Vou para Portugal... depois resolve a casa de lá, depois vou passar uns dias com ela, fale com ela, Guto quer namorar com você. Gente, eu não entendi nada, escreve direito esse negócio. Quero passar uns dias, tá, entendi. Tá. Ó, eu vou seguir em frente, tá? Senão eu vou me perder aqui voltando demais. Porque a gente ainda tá na criança ferida, viu? Agora a gente vai entrar na criança feliz. É importante a gente passar pela criança ferida. Pronto, agora eu tô chegando onde eu tava antes. Nosso corpo, nosso corpo, uma cada linda espiritual, só sabendo usar. Não entendi. Sou de Salvador, lindo isso tudo. Reiki, barras de Access, de Orei, cada vez mais percebo que tudo é energia. Gente, claro que tudo é energia. Qual é a fórmula da matéria? Energia condensada. A matéria é energia condensada. Tudo que se materializou um dia estava na nossa mente, no nosso pensamento, no nosso coração. E aí se materializa. Sabe o que é que eu descobri? Vou dizer para vocês. E eu tinha um pouco essa intuição, tá? Mas ela tá se comprovando. As coisas que eu escrevo, por exemplo, em livro, se materializam. Porque a escrita, ela fortalece muito o nosso pensamento. É incrível isso. Então, assim, quem não quiser escrever livro, escreve diário, escreve qualquer coisa, mas tá valendo, viu? Quando nos reconhecemos esses aspectos destrutivos em nós, aí podemos exercitar o não julgamento dos outros. Isso requer coragem, sim, maturidade também, né? E aí vale lembrar, Luan, que não significa que a gente não vai enxergar esse aspecto destrutivo no outro. Mais uma vez, né? Eu gosto sempre de lembrar isso. Não é não agir, não é ficar na passividade, não é nada disso. Muito pelo contrário, é fazer um trabalho muito mais desafiador, que é olhar em você, né,
as sementes daquela negatividade, daquele aspecto destrutivo, para aí sim você poder se conectar com a pessoa que está dominada pela destrutividade. Eu só posso chegar nessa pessoa que está dominada pela destrutividade através da destrutividade em mim. Olha que legal. Porque se eu fico na oposição, e é muito interessante falar sobre isso, né, nos tempos que a gente tem vivido, se eu fico na oposição, eu não entro em comunicação com essa pessoa. Eu entro em embate, eu entro em guerra, eu entro em conflito com essa pessoa. E isso não resolve a situação. Então, assim, se o objetivo é resolver a situação, eu preciso de alguma maneira me conectar com o conteúdo, com o coração dessa pessoa. Se eu quero resolver. Porque na maioria das vezes a gente não quer resolver. A gente quer se opor mesmo, a gente quer entrar em guerra e quer ganhar. Isso é um aspecto do ego distorcido, né? Não o ego que está a serviço da consciência. É aquele ego que quer ganhar o cabo de guerra, né? O cabo de força, quer vencer. É imaturo, é infantil. E aí foi muito bom vir esse pensamento agora, porque essa criança ferida, se ela não é acolhida por um aspecto maduro do nosso ser, ela vai ser a criança que vai assumir um poder na vida adulta. Vai ser a criança ferida com um cargo de comando. Vai ser a criança ferida pegando uma arma. Vai ser a criança ferida tendo subalternos e sendo cruel e injusta com esses subalternos, né? Então, assim, quando a gente não consegue fazer essa passagem da maturidade, né, da inteireza interna, quando a gente não consegue acolher essa criança que foi ferida, ela toma a dianteira da nossa vida. Ela toma, inclusive, a construção e a dianteira das nossas relações pessoais e profissionais, e, né, todas elas. Então, essa criança fica bem perigosa, porque ela está num corpo de adulto, ela tem todos os mecanismos mentais de manipulação. Essa criança fica assim uma bomba relógio, né? Porque ela tem a possibilidade de ter acesso a armas, né, destrutivas. Pode ser arma de fogo, pode ser o poder, né, que ela exerce na sociedade, pode ser a manipulação, pode ser, né, as conversinhas por debaixo do pano, as escondidas, pode ser dentro da família, né, uma pessoa manipuladora que conversa com aqui, com outro ali. Ou seja, essa pessoa está sendo movida pela dor, né? Pela dor de uma criança que ela nem tem consciência. Então, assim, é o estado de inconsciência mesmo, assim, é um estado de trevas. Aí aqui a Neide fala, agora entendi porque tem um irmão que parece ter uma armadura em volta. Não consigo penetrar no eu dele. Sempre nos responde com agressividade. Então, Neide, olha que interessante. Ele carrega uma dor aí, sabe? E é tão importante você ter esse conhecimento, né? Porque imagina, só de você tomar consciência de que ele carrega uma dor, você pode ajudá-lo. Porque as pessoas sentem a nossa vibração e vice-versa, né? Nós somos seres vibracionais, tudo é vibração. O celular recebe informação por vibração. O rádio também, a televisão também. Então, assim, é meio absurdo até a gente utilizar toda essa tecnologia e não perceber e não olhar para o mundo com a consciência de que somos vibracionais. E as pessoas estão captando a nossa vibração o tempo inteiro. Então, assim, quando a gente olha para alguém no julgamento, isso já cria uma resistência, uma oposição e uma guerra. Isso aumenta o conflito. Então, você olhar para o seu irmão com esse coração um pouco maior, né, com essa compaixão, se você olha para o seu irmão olhando a dor que está por trás da agressividade, isso já conecta vocês. Isso já pode abrir uma porta, um caminho de comunicação e de pacificação. Isso pode tocar o coração dele de alguma maneira, tirar ele dessa armadura, sabe? É muito poderoso a gente enxergar o outro nessa dimensão mais profunda. Saber que a agressividade vem da dor, né?
Peraí que já tô chegando onde eu estava. Rose, existe alguns seres humanos que não sei por que existem. Deus me perdoe, mas observo muito as pessoas, principalmente nos olhos. Quando olho nos olhos, não me engano, rezo por elas e procuro canalizar para ela enfim, você reza por elas, né? Rose, tem pessoas que são bem desafiadoras assim mesmo, né? Pra gente se mover internamente e buscar uma aceitação, buscar uma compaixão. Tem pessoa que desperta a raiva, né? Tem pessoas que é duro, é difícil a gente até buscar esse lugar de compreensão, concordo plenamente. E é justamente esse desafio maior que vai nos capacitar a sermos melhores nesse exercício da compaixão e da compreensão, né? Porque, olha, uma pessoa que é fácil de gostar não é um desafio, né? Não é uma possibilidade realmente de crescimento meu, pessoal, espiritual, né? Claro que eu quero pessoas maravilhosas à minha volta, mas quando aparece alguém que me desafia nesse lugar, eu já tenho consciência que ali vem um belo de um exercício, né? Assim, um belo desafio para eu me aprimorar. Então, essa pessoa precisa ser tocada de alguma maneira. Talvez eu não consiga e um dia alguém vai conseguir, talvez não seja nessa vida, seja na próxima, não sabemos, né? Mas a consciência coloca a gente num lugar muito especial de possibilidade de contato profundo com alguém que está desacordado, que está inconsciente, que está na destrutividade. Então, se a gente de fato, né, está sendo guiada pelo nosso lado maduro e adulto, a gente vai lidar com essa criança ferida querendo resolver a situação e não botando mais lenha da fogueira, porque se a gente está botando lenha da fogueira é porque a nossa criança ferida também está ativada. Então aí são duas crianças se relacionando, são dois aspectos imaturos se relacionando. Aí possivelmente não vai ter uma reconciliação, não vai ter uma pacificação, né? A Anne. Só entrei para dizer que você é linda, eterna na raio. Suas palavras têm ajudado muita gente. Continue assim. Anne, obrigada, viu? Mas eu vou dizer para vocês que eu me ajudo muito aqui, compartilhando com vocês todas essas coisas, sabe? Eu aprendo muito estando aqui. Bom, gente, eu acho que eu vou... Depois que tiver consciência da minha criança interior ferida, depois que tive consciência da minha criança interior ferida, aprendi muito sobre mim mesma e pelas feridas emocionais que eu embotava. A Leia falou. A Rose, que maravilha, é verdade, Ingra, o que você mentaliza com fé e segurança, escrevendo, focando, você concretiza. É muito lindo. A Leia fala, a Ayahuasca tem me ajudado muito a descobrir a criança interior ferida. Todos esses processos de mergulho profundo podem ajudar, né? Porque isso não está na superfície, isso não está assim... Isso está muito guardado a 7 chaves, né? Essa criança ferida. Por isso que eu falo que a criança é a guardiã da verdade. Ela que viveu aquela experiência de dor ou de alegria ou de superação, né? Ela tem as chaves dos nossos porões escuros e luminosos. Então, a criança interna é a chave da verdade. Assim, se eu puder deixar essa mensagem na live, eu deixaria isso, né? Ela viveu tudo. E o que aconteceu? Como a gente se desconectou dessa criança interna, a gente deve e precisa conquistar a confiança dela, né? Olhar para ela assim com essa compaixão, com essa compreensão e perceber que é um aspecto da nossa personalidade. Muitas vezes a gente vai notar que a gente não tem um aspecto maduro para lidar com essa criança. A gente tem só essa criança ali atuando na nossa vida, nas relações pessoais, profissionais, em tudo que a gente faz, tem uma criança ferida ali na frente, fazendo bagunça, ferindo os outros. Tem um livro da Alexandra Caymmi, que é a mentora desse tipo de constelação que eu faço, que chama Criança Ferida, Criança que Fere. Porque a Alexandra foi uma criança ferida, né? E ela dedicou a vida a estudar esses aspectos da criança ferida. Aliás, foi ela que trouxe para mim
esse conceito, né, esse conhecimento sobre a criança ferida. Então, à medida que a gente vai se aproximando dessa criança interna e que a gente vai podendo desenvolver a nossa maturidade, o nosso adulto interno, o que acontece? A gente vai podendo dar colo para essa criança. E olha que legal, porque da mesma maneira que na vida aqui fora, né, na vida da matéria, a gente aprende a ser mãe, aprende a ser pai ao ter um filho, uma filha, né? Ao dar à luz eu vou me tornando mãe, eu aprendo com esse meu filho, com essa minha filha, a ser mãe. Da mesma maneira que isso acontece no mundo aqui fora, internamente, à medida que eu vou me conectando com essa criança interna, conhecendo suas dores, cuidando de suas feridas, eu vou desenvolvendo a minha maturidade, o meu aspecto adulto interno. Porque é no contato com essa criança e com tudo que ela precisa que eu desenvolvo esse colo, essa maternidade para acolher todas as dores que eu vivi no passado e que continuam ali ressoando e conduzindo a minha vida de maneira inconsciente. Muitas vezes a autossabotagem tem a ver com essa criança ferida, né? Muitas vezes a pessoa pode não dar certo na vida porque inconscientemente ela precisa provar que ela é incapaz, ela quer que alguém cuide dela, porque ela passou por uma dor muito grande de não ter sido cuidada. Então ela pode estar vivendo na doença ou na incapacidade para que sempre tenha alguém cuidando dela. É um aspecto da criança ferida, né? Um aspecto de dor. Então, olha que rico isso, né, gente? Sem falar que essa criança também carrega uma capacidade de amor imensurável. Porque o amor da criança, né, o amor do filho, da filha, é o maior amor do mundo. Então essa criança interna tem um poder de materialização, de conexão muito grande. Agora a gente pode ir entrando na criança feliz, né, que é essa criança positivada. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo o nosso aspecto maduro, o nosso adulto interno e vai dando colo para essa criança, a gente pode ir colocando ela no lugar que lhe pertence. Qual é o lugar da criança interna? O lugar da criatividade, o lugar da arte, o lugar da espontaneidade, o lugar da verdade, o lugar da celebração da vida, da alegria de viver. Então, por isso é tão poderoso a gente dançar, cantar. Quem é que está dançando e cantando? Não é o adulto. O adulto é muito mental, né? É muito formatado. É a criança dentro da gente que está dançando, cantando, beijando, amando, né? Quando a gente se permite ser feliz, mesmo que seja por um momento, a gente conecta com essa potência, com esse poder de materialização e de transcendência que é da nossa criança. Então essa criança, ela é um aspecto negativo se ela está ferida, se ela não está sendo vista. No momento que ela é vista, cuidada, e a gente coloca ela no lugar que ela tem que estar, que é o lugar dela, né, de manifestação da alegria de viver, de materialização de tudo que a gente veio fazer aqui na vida, essa criança ganha uma potência impressionante, né? Ela ocupa o seu lugar. Então é muito lindo isso, gente. Deixa eu continuar aqui, ó. A criança ferida pode ser a construção e destruição da nossa vida. É preciso o nosso adulto procurar cura essas feridas e acolher essa criança. Exatamente. Estamos sendo governados por uma criança ferida. Pois é, Paulo, nem vou entrar nisso aí não, porque senão... Se não. Cris fala, mas conviver com pessoas desafiadoras e manipuladoras não é desamor, correto? Peraí, mas conviver com pessoas desafiadoras e manipuladoras não é desamor, correto? Depende, né? Assim, se você insiste com você própria, né? Uma convivência com pessoas que te machucam, né? Pessoas manipuladoras, pessoas que estão sempre te ferindo, isso pode ser um sinal de falta de amor próprio, né? Porque a gente tem que dar um basta, né? Tudo tem seu tempo, tem o seu limite.
E eu vou fazer uma live sobre o aspecto masculino e feminino em nós, né? Esse basta é dado pelo masculino dentro de cada um de nós, né? A gente não precisa de um homem, fisicamente homem, para dizer chega, né, por nós na nossa vida. Nós podemos dizer. E esse chega não precisa nem ser pronunciado em palavras, né? Pode ser uma atitude de mudança mesmo, né? Para mim chega, para mim deu, tchau. Então, assim, é uma decisão inerente ao nosso masculino interno. Então, eu tenho dito para vocês, né? O que é que a gente tem internamente? A gente tem a Sagrada Família. A gente tem uma criança, um masculino e um feminino. E esses aspectos positivados, desenvolvidos, é que vão dar nossa inteireza. Então é muito lindo, porque da mesma maneira que a gente projeta no mundo nossos conteúdos internos, isso é um diálogo, é um caminho de duas mãos, né? O mundo também desperta na gente todos os aspectos adormecidos. A nossa integração e aceitação de pai e de mãe tem a ver com a permissão para que desperte em nós esse masculino e esse feminino, que a gente precisa para criar essa inteireza e viver a vida com mais plenitude. Então, é isso. Mas pessoas manipuladoras e feridas não... isso foi aquilo que eu li que eu não entendi muito bem. Tá, gente, eu vou agora direto para a caixinha, tá? Porque senão essa live vai durar 2 horas. O Cássio, cabe a nós escolher o lado da força que vamos atuar mais. É isso aí. Qual é a força que você vai canalizar? Aí a Daya fala, Ingra, qual sua opinião sobre a polarização que estamos vivendo nas relações, na política? Então, Daya, né? Vocês sabem que eu vou fazer estou montando um grupo de estudo de um livro do Bert Hellinger, que é um livro chamado Conflito e Paz. Uma resposta, né? É uma resposta que está baseada na visão sistêmica. Então, como eu falei aqui nessa live, né? Quando a gente se opõe, a gente cria resistência. A gente muitas vezes está fortalecendo o lado oposto. Essa é uma das leis herméticas, inclusive, né? A lei da polarização. Então, à medida que você projeta uma ação, isso também é mecânica, tá, gente? Isso é ciência. Você projeta uma ação num sentido, a intensidade dessa ação vai criar uma reação com a mesma intensidade, com a mesma força, em sentido oposto. Então, só para a gente refletir sobre essas leis universais, né? São leis naturais. Então, a gente precisa observar se a nossa ação, né, de confronto está fortalecendo o outro lado. Eu sinto que está. Eu sinto que está. Se a gente observar assim, com mais coragem e com mais imparcialidade, a gente pode ver que todo esse confronto, todo um aspecto da oposição, não estou falando que toda oposição é inválida, né? Eu acho que apontar, né, falar, ter discernimento, ter consciência do que está acontecendo é fundamental. Mas quando a pessoa fica só no discurso, só na crítica, ela está fortalecendo o outro lado. E o que a gente está vendo nos resultados práticos é exatamente isso. O xingamento, né, a energia que é colocada numa intensidade de ódio, de raiva, fortalece o alvo dessa projeção. É natural, né? Você está colocando foco ali. Não importa se esse foco é positivo ou negativo, você está botando sua energia vital numa pessoa, numa situação. Então, assim, eu tenho consciência disso. Eu não fico falando o nome de pessoas que eu não quero que tenham força. Eu não falo. Isso é uma decisão minha pessoal e não foi ninguém que me disse. Eu percebi que a melhor maneira de enfraquecer a energia de uma pessoa, que eu acho que não é
construtiva, né, para um grupo, para, enfim, até para ela mesma. A melhor maneira de enfraquecer essa energia é não falar o nome, né, é não botar o meu foco de vida na direção dessa pessoa. O que é que eu faço? Eu viro a direção, né, do meu foco para aquilo que eu acredito, né, para aquilo que eu sinto que vai transformar a realidade que eu vivo, a realidade coletiva e pessoal. Então, assim, eu sinto que dessa forma pode ter um resultado, sabe? O que a gente vem fazendo não está dando resultado, mas eu deixo essa reflexão para cada um, né? É muito pessoal isso. Eu não estou aqui para convencer ninguém de nada. A Mônica fala: saudações, amada. Durante uma mensagem em uma viagem de trekking na Chapada dos Veadeiros, fui tocada num ponto do coração, a profissional. A profissional ficou um tempo com o dedo indicador ali e chorei muito. Foi memorável. Ai, Mônica, que lindo. Sabe que esse ponto do coração é muito forte, é muito profundo. Eu, muitas vezes, durante uma constelação, eu sinto que é preciso tocar nesse ponto do coração. E ele pode ser tocado pela frente e por trás também. Mas é fundamental que a pessoa saiba fazer isso, porque é catártico mesmo, né? Muitas vezes deflagra esses conteúdos que estão ali represados, armazenados. E se você estava na Chapada dos Veadeiros, né, que é um local em cima dos cristais, né, que tem todo esse poder de energético, né, de conexão, de frequência alta, se você estava nesse lugar, então provavelmente potencializou mesmo a experiência. É muito lindo isso. A Rita fala: que incrível, também penso assim e não tinha a consciência que era o caminho. Rita, eu não gosto de estar num lugar, eu não fico num lugar de achar que o caminho que eu estou seguindo hoje é o único caminho ou é o melhor caminho, né? Eu sinto que é o caminho que faz sentido para mim, dentro da consciência que eu tenho hoje, né? Desse ponto onde eu consigo olhar tudo de uma maneira mais ampla, né? Eu consigo sair da guerra, né? E consigo agir de uma maneira mais assertiva no meu dia a dia. Eu vejo isso pelos resultados da minha vida, né? Por tudo que está acontecendo à minha volta, né? Pela cura das minhas relações, pela harmonização das minhas relações. Então, assim, eu sou muito grata a esse caminho, porque eu vejo resultados na minha vida. Mas isso é muito pessoal, né? Mais uma vez, eu não estou aqui para convencer ninguém. O sentido, o chamado mais profundo que me traz, né? Que me faz compartilhar tudo que eu tenho aprendido, é uma intenção de semear, né? De semear essas palavras, essas ideias, essas leis. E aí, essas sementes, quando chegam num solo fértil, né? Pronto para florescer, elas encontram lugar, né? E florescem. E eu falo isso porque isso aconteceu comigo, né? Algumas sementes que foram sendo jogadas no meu caminho foram semeando esse meu solo que já estava rico, pronto para florescer, né? Já estava receptivo para uma transformação real. Então, assim, eu sinto que é como se eu devesse isso para a vida, né? É como uma oportunidade de retribuição de tudo de lindo que eu recebo, né? Da minha família, do meu trabalho, né? As oportunidades de poder ajudar também com outras ferramentas, como é a constelação familiar. E, então, assim, eu tenho um sentido de retribuição para quem estiver pronto, assim. Eu tenho plena consciência de que se a pessoa não está pronta para enxergar a vida de uma maneira diferente, ela não vai receber essas mensagens, né? Ela não vai sentir o chamado. Mas tudo tem sua hora, nada está errado, né? Deixa eu ver. Então é isso, amores. Eu acho que eu falei o que eu estava querendo falar. O Marcos manda beijos e deseja um bom domingo. Obrigada, Marcos. A Tati: Ingra, é tão bom esse lugar onde você reforça o que vem observando e vivendo. É legal, né, Tati? E
E o amor, né? O amor é essa medicina, né, para tudo, né? A gente se permitir deixar que o amor floresça no coração, né? Permitir que o coração quebre essa pedra, esse congelamento, e isso tem uma hora de acontecer, né? Eu lembro quando eu, num trabalho xamânico, senti meu coração quebrando, assim, como se fosse uma pedra. Ele estava empedrado e a pedra quebrou, sabe? Nossa, isso foi muito poderoso para mim. Eu jamais vou me esquecer daquele momento. E aí esse amor vai se materializando na vida. Eu quero dizer para vocês que esse amor não é um amor romântico, né? Até tem um lado um pouco romantizado dele, mas fica por conta das fantasias do nosso ego. Mas ele é muito profundo, né? É como se esse amor nos guiasse no caminho da vida. Ele vai apontando a direção, né? E você vai vendo que as coisas se materializam. Então eu tenho até compartilhado com vocês, né? Lugares que eu tenho ido, experiências que eu tenho vivido, que eu falo, gente, olha onde eu me coloquei. Olha onde eu me coloquei, né? Porque a gente está onde a gente se coloca. Então, assim, um lugar de natureza maravilhoso, né? Um lugar de conexão com alguém maravilhoso, né? Um lugar de troca com a família, com meu filho, né? E parece que esse amor impregna tudo, impregna a matéria, inclusive, né? Eu tô aqui com esse casaco do Gui, que ele me emprestou para ir no imersivo lá da Chapada dos Veadeiros, Chapada Imperial, que é perto da Chapada dos Veadeiros. E, assim, esse casaco virou meu super casaco, né? Que tava sempre comigo. E eu sentia o Gui comigo, né? Como eu sinto agora, né? Inclusive eu devia estar falando mais baixo porque ele está dormindo. Então, assim, é como se todo esse sentimento, né? Tudo isso que eu carrego no coração fosse se materializando mesmo à minha volta. Isso é real. Isso não é viagem. E aí, olha que legal ter vindo esse pensamento, porque vem mais um aspecto da criança interna poderosíssimo, que quando a criança não está mais ferida, quando ela está feliz, quando ela é acolhida, olha o que essa criança é capaz de fazer, de imaginar coisas que vão acontecer, de materializar nossos sonhos. Tudo isso, gente, está na mão da criança interna. Olha que legal. Essa coisa que eu falei para vocês de escrever, né, que a arte é o grande portal de cocriação, está na mão e na potência dessa criança interna. Porque o adulto é muito racional, né? O adulto nasce da racionalidade, né? Claro, nasce da consciência também, mas o adulto é um aspecto menor, não é a consciência mesmo, né? A consciência que está conectada com toda a criação. É uma consciência pessoal. Então o adulto, muitas vezes, é mais limitado para essas viagens, né? Quando a gente imagina que a gente está habitando lugares inimagináveis. Isso é da criança interna. Então, assim, quando eu, né, por exemplo, cheguei no Rio de Janeiro, recém-chegada de Salvador, né? Eu não conhecia ninguém. E passou pela minha cabeça que eu poderia me tornar atriz, que eu poderia trabalhar no teatro, na televisão, no cinema. Quem estava sonhando com isso? Não era a Ingra que estava, né, recém entrando na vida adulta, que não tinha dinheiro para nada, que estava ali numa terra sem conhecer ninguém. Não era essa Ingra que estava sonhando com essa possibilidade. Era a minha criança interna que chegou naquela cidade e falou: uau, que delícia fazer teatro, que delícia entrar na pele de outra pessoa, eu posso ser outra pessoa. Quem é capaz de sonhar com isso? A criança, a espontaneidade da criança, a abertura de coração da criança é capaz de sustentar essa realidade e de fazê-la se materializar. Então, assim, a criança interna, ela é a chave do nosso inconsciente, das nossas dores, da nossa limitação e, consequentemente, da nossa libertação de tudo isso, né? Da iluminação de todos esses aspectos que nos trava, que nos limita. É sempre assim, gente, escreve isso. O mesmo ambiente, né?
Peraí, deixa eu ver como é que eu explico isso. O mesmo ambiente que contém todas as suas limitações, todas as suas sombras e todos os seus medos, também é ali onde está as suas potências e toda a luz possível para iluminar o que você ainda não viu. Então, assim, a chave da porta está perdida ali no quarto escuro. Você vai acendendo a luz, vai arrumando a bagunça daquele quarto que você nunca entrou, né? Vai transformando ali os monstros, os medos, vai arrancando as máscaras. E assim você vai encontrando as chaves, né, da liberação, de habitar um lugar mais potente, mais luminoso, mais inteiro dentro de você. Isso vai te proteger da vida, né, dos reveses da vida, isso vai te proteger do sofrimento, da dor? Não, não. Não vai te proteger da dor, não vai te, né, porque a dor tem a ver com a nossa sensibilidade. E se eu não estou sensível à dor do mundo e às dores pessoais, eu também corto a minha sensibilidade do amor. Então, para sustentar o amor, automaticamente você está sustentando uma postura de abertura diante da vida, para ser atravessado por ela, né? Só que o que é que acontece? Quando você é atravessada por uma dor, por um acontecimento, você não trava mais. Você já conhece o processo. Você mergulha na dor, né? Você chora, se descabela. E isso te atravessa e vai embora, né? Aquilo te trabalha de alguma maneira muito profunda, que às vezes você nem sabe como aquilo está te trabalhando, mas de fato tá. Então a gente para de resistir. Um dia eu vou fazer uma live só sobre resistência, né? Essa palavra que está tão na moda. A gente para de resistir e cria essa força capaz de deixar que a vida flua através da gente, com todas as suas dores e suas delícias, né? Então, assim, essa consciência do processo, do game da vida, não nos priva de sentir dor, não nos priva de cair. Só que você vai viver tudo isso acordado, acordada, consciente. Isso valida todo o caminho, né? Quando a gente está caminhando, caindo, levantando, rindo, chorando, consciente do processo, né? Essas vivências, essas experiências deixam de ser algo em vão. Você para de cair naquele mesmo buraco que você caía, sabe? Vai cair num buraco diferente. Às vezes é um buraco mais desafiador até, mas ok, é o game da vida, né? Vai subindo aí de nível. Então é isso, amores, a gente vai aprendendo a manter a vulnerabilidade e a suportar, sustentar, né, a nossa inteireza, a nossa firmeza dentro da dor, dentro da alegria. O lado bom é que a gente também vai se permitindo ser feliz, sabe? A gente se permite ser feliz, a gente se permite abrir o coração para as pessoas e dane-se se a pessoa não corresponder, porque quem perde é ela, sabe assim? Eu tô vivendo de corpo e alma, né? O que eu quero viver. Amores, acho que é isso. Estamos aqui já há mais de uma hora, né? Eu quero salvar essa live. Porque semana que vem, fim de semana que vem, eu vou estar num outro imersivo. Olha que legal. Massa, né? Então, eu vou fazer algumas lives nos próximos dias. Amanhã tem com a minha professora de constelação familiar, Claudina Ramires, que é uma pessoa que eu amo demais, gente, amo demais. Eu tive com ela em Salvador no mês passado, pedi para ela me constelar, foi lindo demais. E a gente vai fazer uma live amanhã sobre, ela que escolheu o tema, né? Conselhos para consteladores iniciantes, alguma coisa assim. Eu botei o banner aí hoje. Muita gratidão por esse encontro, por vocês estarem aqui co-criando esse encontro comigo. Vieram vários insights, tá, gente, durante essa conversa. Quero dizer para vocês que muita coisa que veio, eu pensei pela primeira vez, sabe? É assim que funciona. Nós não somos seres isolados, nós somos seres relacionais, sistêmicos. Da mesma maneira que somos uma continuação da nossa ancestralidade, estamos em correlação com todas as outras pessoas.
E o que eu sinto, o que eu penso, o que eu faço com o outro tem a ver com o que eu carrego no meu coração. Então, vamos pensar sobre isso, né? Trazer sempre essa autorresponsabilidade para que o nosso caminho seja mais aproveitado, né? A vida é tão sagrada, tão preciosa, não vale a pena desperdiçar nem um minuto. Vamos acordar logo e ser feliz com essa nossa criança interna, né? Brincar, dançar, cantar, amar. É isso aí. Quando for a Recife, quando vier a Recife, será uma honra recebê-la. Eu amo Recife, viu, Léa? Vou sim. Beijos. Até a próxima.